Olá, sejam bem-vindos ao tutorial do Entity Framework. Meu nome é Leonardo e hoje eu vou explicar para vocês uma introdução e demonstrar na prática a utilização do Entity Framework. Então, o que é o Entity Framework? O Entity Framework ele é um framework ORM que permite que você faça todo o seu mapeamento através do seu código. E toda a comunicação com o banco, inclusive a sua modelagem, criação de tabela, o Entity Framework irá abstrair para a gente, o que significa que vamos ter uma grande facilidade na construção da nossa aplicação e, consequentemente, podemos criar ela mais rápido. Então, baseado nesse slide que está na tela, o Entity Framework ele vai ficar exatamente na camada de Data Layer, ou seja, ele vai se comunicar com o banco, vai retornar os dados necessários e com isso a gente pode se preocupar muito menos com a parte de banco e sim preocupar com a parte do nosso código mesmo. Então, com base nessa imagem, podemos ver que nós temos a nossa classe C#, onde nós temos os nossos respectivos propriedades e com isso a gente tem o tipo delas. Então, vamos supor, por exemplo, o nome ele é string. Como vamos fazer o mapeamento na nossa banca de dados relacional? Uma string ela vai virar um varchar. E com isso, na hora de criar a nossa tabela, o Entity Framework ele irá gerar os comandos necessários para que essa tabela seja criada no nosso banco de dados. Então, uma string vai virar um varchar. E vamos pegar um outro exemplo aqui da propriedade active, que no nosso caso ele é um booleano. No booleano, neste caso, como estamos utilizando o SQL Server, ele irá virar um bit, ou seja, um bit é um valor 0 e 1. Na prática, essencialmente é um booleano. Então, o Entity Framework ele irá pegar o nosso tipo que nós temos mapeado e irá fazer o seu mapeamento respectivamente do tipo mais adequado para o nosso banco de dados. Vamos supor também que estejamos utilizando o MySQL. O MySQL ele não possui o tipo bit, então ele tem essa inteligência de que ele vai gerar o tipo tinyInt, ou seja, ele vai se adequar melhor com cada banco que você estiver utilizando. Então, esses são os tipos de bancos suportados. O Entity Framework ele suporta apenas banco de dados relacionais. Na prática, ele suporta todos os bancos de dados do mercado, os mais famosos pelo menos, SQL Server, MySQL, da Oracle, mas também suporta uma boa gama de bancos também. Uns exemplos são esses daí, mas se você quiser, você pode acessar esse link e ver outros bancos de dados necessários. A grande maioria ele suporta, basta apenas que você adicione o seu respectivo pacote juntamente com o Entity Framework, e ele irá trabalhar de acordo com o banco desejado. Então, o Entity Framework ele tem algumas versões. Tem o Entity Framework clássico e o Entity Framework Core. Qual é a diferença entre eles? O clássico ele surgiu lá em 2008 com o Framework 3.5 e com isso ele foi evoluindo desde então. Então, ele funciona apenas com o Windows, tá? Ele funciona apenas com o .NET clássico, o framework clássico. E com isso, conforme evoluímos o C#, hoje nós temos o Core e então foi criado o Entity Framework Core. Ele é totalmente refatorado, praticamente ele foi feito do zero em comparação ao já existente e com isso ele possui uma melhor performance, incluindo funcionamento no Windows, Linux e Mac também. Ele funciona a partir do 4.5 em diante, mas funciona também com todas as versões do .NET Core. Ambas são open source e ambos também estão em constante evolução. Então agora vamos criar uma aplicação console, onde vamos fazer umas operações CRUD, vamos também criar umas migrations e para esse tutorial eu vou utilizar o LocalDB. O que é o LocalDB? O LocalDB ele é um banco de dados o SQL Server, só que ele é muito reduzido, ou seja, ele não possui todas as funcionalidades de um banco de dados completo, mas para desenvolvimento ele vai nos atender perfeitamente.
mas você também pode utilizar qualquer outro banco de dados que você queira, sendo o MySQL, o Oracle, pode utilizar qualquer um, basta que você instale o respectivo pacote para a utilização e coloque a connection string necessária. Esse tutorial, o Ent Framework, ele vai demonstrar para você como fazer essas operações em CRUD. Vamos lá? Então, para instalar o LocalDB, você vai abrir o Visual Studio Installer, vai vir em Modify e vai aparecer aqui uma lista de aplicações instaladas. Você vai aqui em Individual Components e dentro dessa lista aqui você vai digitar LocalDB e você vai instalar essa versão aqui, ó, SQL Server Express 2016 LocalDB, ou uma versão mais recente que obtiver. Basta marcar aqui a caixinha e clicar em Install. Então, após instalado o LocalDB ou algum banco que você queira, a gente vai criar um novo projeto aqui no Visual Studio. Então vamos ver em Create New Project. Eu vou escolher um Console Application e vou dar o nome de Tutorial Ent Framework. Vou dar um Next. Aqui eu vou escolher a versão 5 do .NET, mas você pode utilizar alguma outra versão que você queira também. E vou dar um Create. Com o projeto criado, ele vai ter toda a nossa estrutura aqui, bem basiquinha porque é um novo projeto mesmo. E agora a gente vai criar a nossa classe Model, ou seja, vamos criar uma classe chamada Client e nela vamos criar as propriedades que queremos trabalhar com o nosso cliente e posteriormente ela irá virar uma tabela. Então, para isso, eu vou vir aqui, vou criar aqui um add, new folder, vou chamar de Models. Vou criar uma nova classe, chamada de Client. E essa vai ser a nossa classe que a gente vai utilizar para poder virar uma tabela do nosso banco de dados. Agora eu vou adicionar algumas propriedades nela. Vou fazer os imports conforme necessário. Para fazer o import você coloca em cima e coloca Ctrl ponto e dar um Enter. Ele vai fazer o import automaticamente para nós. Com isso, a gente vai ter na nossa client as seguintes propriedades: ID, Name, E-mail, Creation Date e Active. Vocês podem notar que eu adicionei algumas anotações aqui em cima da propriedade. O que significa isso? Essas anotações o Ent Framework vai ler e vai interpretar para gerar as respectivas restrições nas nossas tabelas. Por exemplo, no name eu adicionei aqui a anotação required. Então, na hora que o Ent for criar a nossa tabela, ele vai marcar esse campo como not null, porque ele não pode ficar em branco. Aqui eu adicionei uma outra data annotation que significa column e estou passando o type name varchar 255. Por quê? Porque quando o Ent vai fazer esse mapeamento de string para varchar, ele não sabe qual que é o tamanho do campo que você quer. E com isso ele assume varchar max. Como não é o que queremos, a gente pode passar o tipo do campo da nossa coluna como varchar 255. E ele vai criar exatamente com esse tipo na hora que a gente for criar as nossas migrations. Aqui no Creation Date eu não passei o tipo de column, porque como é DateTime, ele já vai adicionar como DateTime 2 no nosso banco de dados, então aqui não é necessário. No booleano também não é necessário, porém vocês viram que eu adicionei uma nova coluna aqui chamada de column isActive. Também é uma possibilidade de você, caso não queira utilizar o mesmo nome que está na sua classe C#, você pode falar assim, ó, eu quero utilizar no C# a propriedade active
mas eu quero que ele crie o nome do meu campo como isActive. Também, sem nenhum problema, o Entity Framework pode fazer isso para você também. Além de você poder dar um nome diferente para sua coluna, você também pode dar um nome diferente para o nome da sua tabela. Basta que você passe a annotation table e coloque o nome que você queira. Nesse caso aqui, eu coloquei clients. O Entity Framework, por padrão, ele vai pluralizar as suas tabelas. Então, como essa nossa classe ela vai representar a nossa tabela de client, o Entity Framework ele vai escrever o nome de clients de forma automática. Alternativamente, passe a annotation table com o nome da sua tabela, que ele irá criar para você também. Outra convenção do Entity é que ele vai identificar automaticamente a sua chave primária, desde que ela tenha o nome de ID ou alguma coisa com o final ID. Eu posso passar como Client ID, ele também vai detectar automaticamente a propriedade ID, ou você pode também passar a anotação key, que ele vai adicionar automaticamente como chave primária. Mas, como já estamos utilizando o nome ID, ele vai identificar automaticamente essa propriedade, então eu vou apagar. Agora, vamos instalar os nossos pacotes do Entity Framework e, em seguida, vamos criar a nossa classe de Context, que é onde vai ficar todas as nossas configurações de banco de dados. Então, para a gente instalar os pacotes, a gente pode vir aqui, clicar com o direito do nosso projeto, Manage Nugget Packages. Você clica aqui em Browse e vai digitar Entity Framework. E aqui é igual um slide que eu expliquei para vocês. A gente vai ter aqui duas versões, o Entity Framework Core e mais aqui embaixo o Entity Framework, que é a versão clássica dele, que hoje está na versão 6. Como vocês podem ver, o Entity Framework ele vai utilizar o .NET 4.5, também é compatível com o 4.0 e o Standard 2.1. Por sua vez, o Core ele vai ser compatível com o Standard 2.1. Mas se você ver aqui a versão 3, ele vai vir aqui e ele vai ser compatível com a versão 2, ou seja, com o ASP.NET clássico. Porém, a partir de uma versão, da versão 2.1, ele não vai ser mais compatível, porque o .NET clássico ele não implementa o Standard 2.1. Então, vamos instalar aqui o nosso pacote do Entity Framework Core. Alternativamente, você pode fazer via linha de comando pelo Nugget Package Manager, né? E em seguida, a gente vai instalar o nosso pacote do nosso banco de dados, ou seja, nesse caso, vamos utilizar o SQL Server. Então, eu já vi aqui que tem aqui o pacote do Microsoft SQL Server e eu vou clicar em Install. Mostrando a documentação oficial da Microsoft, a gente pode ver quais são os bancos de dados suportados. Então, no meu caso, além de você instalar o pacote base do Entity Framework, você precisa instalar o seu respectivo pacote do banco que você deseja utilizar. Então, eu estou utilizando o SQL Server e aqui me diz que eu também preciso instalar o pacote SQL Server. E aqui me diz também quem que foi o criador do pacote, quem realiza a manutenção hoje e alguns links para a documentação. Caso eu queira utilizar algum outro banco de dados, por exemplo, o MySQL, aqui ele me diz que tem dois pacotes disponíveis. Ele vai funcionar tanto para o MySQL quanto para o MariaDB, e aqui é o criador. E esse pacote aqui do MySQL, ele funciona só para o MySQL e criado pela própria Oracle. Então você pode ver que tem diversos bancos de dados. Você instala o respectivo pacote que você deseja utilizar.
Então você pode utilizar todos esses pacotes aqui, além de poder consultar a sua documentação. Agora vamos criar a nossa classe Context. Essa classe ela tem o objetivo de configurar o nosso banco de dados, além de obter a nossa connection string. Então eu vou vir aqui em Solution Explorer, vou criar uma nova pasta chamada de Context. Com isso eu vou criar uma outra classe chamada de Tutorial Entity Framework Context. Por convenção, a gente utiliza sempre context no final. E com isso, essa nossa classe ela vai herdar de dbContext. A gente precisa fazer o import. E nessa classe a gente pode ver alguns detalhes importantes. Por exemplo, que ele vem do pacote Entity Framework Core e que ele vai ter algumas propriedades importantes aqui. Por exemplo, ele vai ter o método de add range, ou seja, para a gente adicionar uma lista de entidades, além de alguns métodos CRUD, né? Por exemplo, o find, que pode receber até um variable, chaves de valor. Podemos ver aqui o remove também e o principal, que é o save changes. Ou seja, o save changes é como se fosse o nosso commit. Todos os métodos aqui, eles suportam a propriedade assíncrona, tá? Então você pode fazer todos esses métodos assíncronos também. Agora a gente vai sobrescrever o método onConfigure. Esse método ele possibilita a gente configurar o nosso banco de dados, passando qual banco a gente vai utilizar, além de passar a nossa connection string. Então, vamos sobrescrever esse método que vem do dbContext e vamos colocar este código aqui. A gente vai precisar fazer o import aqui e para esse Configuration Builder a gente vai precisar instalar um novo pacote. Então, eu vou fazer aqui pelo Package Manager mesmo, tá? Caso você não veja essa opção, você vem em View, Other Windows, Package Manager Console. Então, para você instalar, você vai instalar esse pacote aqui, ó, Microsoft Extensions Configuration JSON. Esse pacote vai servir para que a gente possibilite fazer a leitura do nosso arquivo JSON para obter a nossa connection string. Então, com isso, o que estamos fazendo? Estamos falando para ele pegar o nosso arquivo JSON, que já vamos criar, e que ele é obrigatório, ou seja, caso ele não encontre, ele vai dar uma exceção, ele vai dar um erro, ele não é opcional, conforme podemos ver aqui. Então, a segunda propriedade mais importante é você passar nesse Options Builder, que é o construtor de como que ele vai construir, no seu caso, o banco de dados. Então, a gente está passando aqui, ó, use SQL Server e obtendo a nossa connection string. Você pode ver que esse use SQL Server ele já vem do próprio pacote do SQL Server. Então, se fosse outro banco de dados, seria semelhante ao use MySQL, por exemplo. Então, podemos ver aqui que ele vai pedir a connection string, que é o que estamos passando para ele. Então, vamos criar agora nosso arquivo JSON. Então, eu vou vir aqui, vou adicionar um novo item e vou vir aqui JavaScript JSON Configuration File. Eu vou dar o nome de app settings. E eu posso apagar isso daqui e colocar a minha connection string. Então, no meu caso, como eu estou utilizando o LocalDB, essa é a minha connection string. Se você estiver utilizando outro banco, cada um banco vai ter a sua respectiva connection string, então isso aqui vai ser diferente. Mas para o caso do LocalDB, essa é a minha connection string e principalmente esse aqui vai ser o nome da nossa database que o Entity Framework irá criar. Então a gente criou um app settings JSON. Importante, vem aqui e coloca em propriedades.
E aqui em Copy to Output Directory, você coloca aqui Copy if newer, ou seja, quando você compilar, caso você tenha alterado alguma configuração aqui, ou alguma connection string, ele sempre vai colocar no pacote de build. Caso contrário, ele não vai achar o seu app-settings, então é importante que você marque essa opção aqui. Agora, voltamos no nosso context, a gente vai colocar uma lista de db7 no nosso context. Vamos fazer da seguinte maneira. Public db7. Vamos passar o tipo, que é a nossa tabela, né? A nossa classe, do tipo client. Vamos fazer o import. Vou chamar de clients getSet. Então, ou seja, o nosso tutorial em Framework Context é o nosso database. E dentro do database vai ter as tabelas. E essa é uma forma que a gente vai representar a nossa tabela, que ela está dentro do nosso database. E com isso, todas as queries que faremos, vamos fazer acessando essa propriedade, que ela é um db7, ela é uma coleção da nossa tabela de client, que já modelamos ela aqui. Para isso, a gente vai instalar um novo pacote. Vamos ver no Package Manager. Vamos instalar um novo pacote chamado Microsoft Entity Framework Core.tools. Feito isso, a gente vai gerar agora as nossas migrations. A gente vai colocar add migration e o nome da migration. No meu caso, eu vou chamar de initial, porque é a primeira migration que estou criando. Agora ele vai criar uma nova classe com o nome que demos para ela. Com isso, ele vai ter dois métodos principais, o up e o down. O up ele vai fazer todas as alterações que ele identificou até o momento, e o down ele vai fazer o rollback, que quando queremos voltar uma migration já aplicada no nosso banco, ele vai executar o rollback. Então, o que podemos ver aqui no nosso método de up? Ele vai criar uma nova tabela chamada clients, e com os respectivos campos que colocamos, né, vamos ter o ID, o name e o e-mail. O ID vai ser do tipo int, vai ser a anotação do SQL Identity, né, vai incrementar de 1 por 1, e o nome ele vai ser o tipo varchar 255, nullable false. Todas essas propriedades já mapeamos na nossa classe client. E aqui o isActive ele vai gerar do tipo bit. E aqui, por sua vez, vai gerar para mim também a nossa primary key, que vai ser a propriedade ID. E com isso, se você vir aqui no Solution Explorer, você vai ver que ele criou uma nova pastinha chamada Migrations, com dois arquivos, o timestamp e o nome da nossa migration, e aqui é o snapshot do banco. Nesse momento, a nossa migration ela não está aplicada no nosso banco, ou seja, apenas criamos no nosso programa. Se a gente acessar o banco, a gente vai ver que a tabela de clients ela não foi criada ainda. Então, para efetivamente executar essas mudanças no nosso banco, a gente vai executar um comando chamado de update-database. Eu vou adicionar a opção verbose, só para eu ver quais são os comandos que o Entity está gerando para mim. A partir do momento que eu faço o update database, ele vai executar essas mudanças no banco para mim. Então, podemos ver aqui que ele fez algumas mudanças. Por exemplo, ele gerou o comando dml, create table clients, de acordo com o que está na nossa migration. Além disso, ele fez um insert na Migrations History. O que seria isso? Eu vou explicar aqui para vocês. E fez um done. Agora, se viemos no nosso banco, eu vou abrir aqui o Management Studio, vou logar no LocalDB e vou vir aqui no Databases.
Agora vocês viram aqui que ele criou um novo database chamado Tutorial and Framework. E se eu vir aqui, eu vou ver que eu tenho duas tabelas, inclusive a tabela de clients. Se eu vir aqui em Design, eu posso ver que ela criou a tabela com sucesso. Então, se eu fazer o Select na minha tabela de clients, eu posso ver que, obviamente, ela está vazia. E tem esse aqui, Migration History. O que ela faz? Ela vai registrar todas as nossas migrations aplicadas até o momento. Ou seja, é dessa maneira que o ente consegue identificar quais migrations ele já fez e quais ele não fez ainda. Agora, vamos supor que eu queira adicionar um novo campo na tabela de clients ou até uma nova tabela. Como que eu vou fazer? Como essa migration ela já foi aplicada, para que eu desfaça, eu precisaria fazer o rollback dela. Então, sempre que tivermos alterações no nosso banco de dados e que já estivermos aplicado a nossa migration, então temos que gerar outra migration. Então, como fazemos isso? Vamos supor que eu queira adicionar um novo campo aqui nessa tabela. Vou adicionar um booleano email confirmed. Então, eu adicionei um novo campo na minha tabela. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar uma outra migration e vou colocar um breve descritivo do que ela fez. Então, ela já identificou que eu estou adicionando uma nova coluna, booleano, na tabela clients. E o rollback ele vai fazer o drop column. Como não fizemos o update database, então essas alterações elas ainda não estão aplicadas no nosso banco. Se fizermos um select na nossa tabela, vimos que ela não foi aplicada ainda. Então, como isso daqui é só de um exemplo, eu vou remover a migration. Vou colocar um remove-migration. E ele vai apagar essa classe para mim. E eu vou apagar esse campo. Mas, caso eu quisesse, bastasse executar o update database. Agora, como temos a nossa tabela já no nosso banco, vamos gerar um comando de insert, vamos fazer uma inserção. Para isso, eu vou criar aqui uma nova classe chamada de Client Repository, onde eu vou colocar todos os comandos em que eu queira fazer alguma mudança no meu database referente ao client. Então, eu vou criar uma classe chamada Repository e vou chamar de Client Repository. E com isso, eu vou criar um método de add, que recebe um client. Com isso, eu vou chamar o meu banco de dados que seria o meu context. E vou fazer o seguinte, vou colocar db.clients, essa propriedade clients é essa propriedade aqui, ou seja, eu estou trabalhando com a tabela de clients. E com isso eu vou ter os métodos principais do nosso CRUD, entre eles o método de add. Com isso, eu vou passar aqui o meu client, que vou receber como parâmetro. E por fim, eu vou chamar o db SaveChanges. O SaveChanges, ele efetivamente é o nosso commit. Ou seja, quando você faz alguma operação, no final você tem que chamar o SaveChanges, porque você pode adicionar 1, 2 ou 3 clientes e você só quer que de fato ele gere o comando e vá para o banco só no final do seu laço, por exemplo, ou alguma lógica que você esteja fazendo dentro de algum laço. Então vamos testar essa lógica. Eu vou vir aqui no meu program
Vou chamar o client repository. E vou adicionar um novo cliente. Vou colocar um nome de teste. Vou colocar que ele está ativo. E a data de criação é a data de agora. Então, antes de eu executar esse comando aqui, vamos fazer algumas mudanças no nosso context só para a gente poder ver quais comandos ele está gerando para nós. Então, voltamos à nossa classe context, vamos instalar um novo pacote, Microsoft Extension Login Console. Com isso, vamos colocar uma nova propriedade aqui do Logger Factory. E aqui no nosso builder, vamos colocar para que ele registre em console e coloque o Enable Sensitive Data Logging, ou seja, para que a gente veja em console quais são as queries que o Ent está gerando para nós. Então agora vamos executar o nosso programa. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Vou entrar no método. E aqui nesse momento ele vai instanciar o nosso context e vai adicionar o nosso client, que passamos os dados aqui, para a tabela de clients. Você pode ver aqui que o ID está 0. Em seguida, vamos chamar o nosso Save Changes, onde ele efetivamente vai executar o nosso comando. Podemos ver também que sempre ao adicionar, ele vai receber de volta qual que é o ID que ele colocou. Então, ou seja, ele recebeu o ID 1 e ele colocou de volta para a nossa model também. Então, podemos ver aqui no nosso console que ele gerou a seguinte query. Ele vai declarar os parâmetros aqui em cima e vai colocar insert into clients, os valores que são os parâmetros que ele declarou, e por fim vai selecionar o ID no qual ele inseriu. Então ele gerou um comando, o SQL, e agora vamos ver como que ficou no nosso banco de dados. Voltando aqui no nosso banco, fazemos um select, ele vai inserir o nosso cliente, ou seja, ele já está inserido com o nome e as informações que colocamos. Agora vamos incrementar aqui a nossa classe Client Repository com os nossos métodos de CRUD. Então eu vou apagar aqui, vou colocar os nossos métodos aqui. E com isso eu adicionei alguns métodos adicionais aqui. Então vou explicar aqui para vocês o que cada um faz. O getById, ele vai simplesmente pegar a nossa classe DB Clients e vai fazer um find. O find, por sua vez, ele vai receber os parâmetros que são chaves da nossa tabela. Então, no caso, ele vai buscar pela chave primária. Nesse caso, vamos passar o ID, ele vai fazer um select e vai retornar o nosso client aqui. O getByName, ele vai fazer uma expressão link que vai retornar para nós um queryable. E através desse queryable, a gente pode fazer diversas lógicas de link para a gente poder fazer a nossa busca. Então, nesse caso, eu estou fazendo aqui que o nome ele tem que conter o nome que a gente vai passar aqui. Então, ele vai gerar uma lista de where e com isso ele vai chamar no final para a gente um toList, onde ele vai retornar uma lista aqui para a gente. O método add eu já expliquei para vocês, e o de update. O de update ele simplesmente vai pegar
a classe que você está passando para ele e vai colocar que ela está modificada, vai estar modified. E essa linha aqui de baixo, eu estou falando o seguinte: eu não quero que a propriedade creation date seja alterada. Então, ou seja, não faz sentido eu passar a creation date e modificar. Com isso, eu estou falando para ele alterar todos os parâmetros e com a exceção do creation date, eu estou falando que ele não está modificado. Logo após, estou chamando o save changes. E por fim, o delete, eu vou fazer uma busca no nosso banco, vou pegar essa entidade e simplesmente vou fazer um remove. E sendo assim, ele vai remover do nosso banco de dados. Agora eu vou incrementar o nosso método main com uma lógica que a gente pode fazer alguns inputs no nosso console e ele vai chamar, por sua vez, o repository com as nossas lógicas que eu acabei de explicar. Então eu vou colocar a minha lógica aqui, vou fazer o import e vou apagar aqui para ele chamar o meu main menu. O que esse código está fazendo? Ele vai me apresentar algumas opções em console de adicionar cliente, atualizar cliente, e de acordo com a opção que eu escolher, ele vai me direcionar para uma lógica em específica. Por exemplo, caso eu queira fazer um update, ele vai me pedir alguns inputs, tá? Eu estou instanciando o client repository, estou pedindo para ele o ID, o nome, o e-mail e se ele está ativo. Estou instanciando uma nova classe client e com isso eu estou colocando aqui o update. E com isso aqui eu chamo o método de update e chamo esse daqui no qual eu expliquei para vocês. Então vamos executar este comando, esse console, e vamos explicar conforme vai ser os retornos respectivamente. Fiz um build, agora vamos colocar algumas lógicas. Vamos adicionar um cliente, vou colocar o nome, test framework, e digitei o e-mail. Cliente adicionado e gerou a query para mim. Agora, voltando ao banco de dados, vamos fazer um select e vimos que ele adicionou para mim esse cliente que eu adicionei agora. Vamos executar de novo. Agora eu quero atualizar o meu cliente. Vou colocar o ID, eu vou atualizar o ID 1, vou colocar o nome, test framework atualização, vou colocar o e-mail, agora eu vou colocar que ele não está mais ativo e vamos olhar a query que ele nos gerou. Update, os nomes dos campos, os parâmetros que ele declarou aqui em cima, onde o ID seja o parâmetro 3, que seria o nosso ID que a gente colocou. E aqui ele nos retornou como cliente atualizado. Vamos ver como ficou no banco? Então, fazendo um select no banco, a gente pode ver que ele atualizou aqui para mim e colocou como não está ativo. Então, ou seja, a atualização ela foi efetuada e o creation date ele não foi atualizado. Executando novamente a nossa aplicação, agora eu quero buscar por ID. Vou buscar o ID 1. E ele vai gerar um simples select para nós. Vai gerar um top 1 com o nome dos campos, onde o ID é o que nós passamos. E aí com isso ele vai gerar as nossas informações aqui. Ele vai serializar esse daqui, igual eu coloquei aqui no método de getById. Ele vai verificar se o cliente é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, ele vai serializar o nosso cliente e vai colocar em console para nós. Executando novamente, agora vamos buscar por nome. Eu vou colocar EF, Framework,
e ele achou 2 registros com Entity Framework. Ele vai gerar a nossa query aqui, ambos têm Entity Framework, então ele vai retornar uma lista aqui para nós. Você pode ver o colchetes aqui, e ele vai retornar um array para nós. E por último, vamos deletar o cliente. Vamos digitar o ID, vou deletar o ID2. Ele vai gerar o comando de delete e vai escrever para nós como cliente deletado. Vamos fazer um select no banco e esse cliente não existe mais. Então, chegamos ao fim do tutorial. Gostaria de agradecer por ter acompanhado até aqui e estou deixando o meu GitHub na descrição, juntamente com o código desenvolvido nessa aula, para que você possa consultá-lo. Nos próximos vídeos, vamos ver algumas configurações mais avançadas com o Entity Framework, principalmente como fazer joins, como trazer alguma outra referência de uma tabela para o seu join. Muito obrigado e até a próxima!